Olá pessoal, eu sou o Renan Almeida, eu sou educador clínico para equipamentos aqui da Dentsply Sirona e hoje nós estamos aqui num mais novo episódio do DS Talks com o nosso grande parceiro, o Fábio Carminato, dono do laboratório Carminato, um dos grandes laboratórios aí de São Paulo em fluxo digital, e vamos bater um papo aqui sobre essa mudança que ele teve no seu laboratório, como que aconteceu essas mudanças para ele, como que isso impactou a vida dele. Legal, prazer. Obrigado pelo convite, né? Estou aqui para poder somar e agregar aí, junto com todos, né? Que possa impactar aí, trazer bastante informação aí para os colegas, né? Dividir um pouquinho da experiência, né? Que eu tenho da parte digital, desde que eu decidi trazer o meu laboratório para o mundo, né, do fluxo digital. Então, vamos aí decorrer o assunto e Show. Espero que possa ser bem produtivo aí para todos. Show, bacana. Fábio, já aproveitando aí o nosso começo, né? Como eu comentei, a gente vai falar um pouco aí sobre a questão dos laboratórios digitais, né? Contra a questão mais analógica, mais tradicional. Eu sei que você tinha um laboratório, um grande porte aí já, mesmo na parte tradicional, né? Na parte analógica, já tinha uma quantidade talvez de funcionário até um pouco maior. Então já é um laboratório aí que tem o quê? Uns 20 anos, eu acredito. 20 anos, né? 20 anos. Então é um laboratório de mais ou menos uns 20 anos, que já tem um grande nome no mercado, uma boa posição no mercado. Então você decorreu aí um grande caminho, né? Num período onde a gente não tinha odontologia digital ainda, né? A gente estava engatinhando ali, podemos colocar. E aí agora, talvez ali uns 8 ou 10 anos, eu acredito que você já esteja aí com fluxo digital e tudo mais. O que isso realmente trouxe para você de mudança, né? Qual foi o principal impacto que você sentiu, a mudança onde você pensou, cara, preciso girar a chave aqui, porque eu estou fazendo o analógico que funciona muito bem, né? Ele funciona bem, mas a gente sabe que o digital ele traz aquelas mudanças, algumas coisas legais pra gente. Mas qual foi o ponto-chave que fez você falar assim, preciso mudar, preciso sair do que é analógico, partir pro digital, porque isso vai me dar uma grande diferença na minha vida aí. Tá, na verdade, Renan, assim, dividindo um pouquinho, eu tenho 10 anos, né? Desde que eu conquistei aí a minha primeira fresadora. E essa mudança, ela não foi muito planejada. Na verdade, eu sou técnico, né, de prótese de formação. Sou aquele técnico tradicional de bancada e com o tempo, né, as coisas foram acontecendo, foram crescendo, não houve nada, né, um planejamento. Meu laboratório nasceu 20 anos atrás, né, como nascem muitos laboratórios, né, de repente no fundo da casa ali da mãe, um quartinho com uma fechado. bancada, um quartinho fechado, com uma bancada improvisada, podendo fazer. Inicialmente eu fazia prótese total, né? A maioria então, começa assim, maioria todo começa mundo entra assim, na total, né? E aí as coisas foram acontecendo de forma orgânica, naturalmente. E chegou um ponto da minha vida, eu já tinha 10 anos de estrada aí, né? Eu já tinha somado praticamente, na época eu tinha 44 funcionários, me lembro bem. E estava numa dinâmica, naquela vida louca de técnico de prótese dentária, que todos conhecem bem, os amigos aí conhecem, sabem como é que é essa rotina, e muitos colegas ainda vivem essa rotina. Entra às 6 da manhã, sai às 5 da manhã. Rapaz, entrar às 6 da manhã era um privilégio na época, né? Me recordo muitos anos da minha vida, acordando 4 horas da manhã, né? Tipo, como eu ainda morava, né? Não era nem casado, morava na casa, morava praticamente no laboratório. E já subia, né, na parte de cima, já subia para o laboratório e trabalhava até 11, meia-noite, sabe? Você não sabia se era sábado, se era domingo, se era de noite, se era de dia. Você já tinha almoçado, se era do Exatamente. café. É a loucura do técnico que está começando. E Sim. As coisas, né, sempre a essência que eu quis trazer muito, né, para a minha vida, para dividir isso com os meus clientes, era trazer a maior qualidade de serviço que eu conseguisse conquistar. E por muito tempo, por não ter formação até de gestão, né? Volto a falar para você, sou técnico de prótese e no momento dono de laboratório, né? Sim. Então não é aquele cara que fez um curso de gestão para poder ir desenvolvendo e fazendo as coisas acontecerem. Nesse período eu me vi em um momento que assim, você precisa sair, mas também é muito tarde para você voltar, porque você já está ali com a vida constituída, cheio de famílias em volta de você, as coisas acontecendo. Sim. E o digital, 10 anos atrás, ele era muito mais inacessível, né, do que hoje. Até informação. Sim. Né? Eu não tinha nem colegas em comum de laboratório que me permitissem entrar para poder conhecer. Tanto que eu te falo que o primeiro CAD que eu sentei foi o meu, depois que eu comprei. Era, né? era mais difícil o acesso. Era, né? Muito mais difícil. Na verdade, assim, se a gente for pensar em relacionar valores até de época, né, trazer os valores para antes, eu acho que hoje é até muito mais acessível, né, financeiramente, até pelas facilidades que tem, enfim, de financiamento e tudo mais. Claro.
Então, que nem hoje, meu laboratório ele conta com 5 fresadoras, né? Mas voltando lá do princípio, onde eu conquistei a primeira, onde foi a tomada de decisão? Eu precisava mudar de vida, eu precisava sair daquilo, né? Tinha casado, já fazia um período, e minha esposa também é técnica de prótese e depois se formou dentista, mas a gente precisava, eu sair daquela vida de ter uma vida social, né? Minha filha ia nascer, a gente estava com planejamento para isso, e aí minha filha vai fazer 10 anos hoje, praticamente muito próximo de onde eu tomei a decisão de preciso mudar, né? E esse mudar foi o que me impulsionou a minha primeira fresadora. E aí foi naquele momento que eu falei, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer o que os grandes aí fazem, me espelhar neles, mesmo sendo ainda um laboratório de porte médio, fazendo as coisas de forma muito artesanal, muito, não rudimentar, mas artesanal, como muitos colegas hoje ainda fazem, né? Mas naquele momento eu precisava produzir mais e ter menos dor de cabeça, porque você imagina, fazer mais a gestão, previsível, né? Tem que ser fazer a gestão de todo o time e ainda ser operacional, a minha vida foi sempre ser operacional, e até hoje eu sou operacional, porque eu sou apaixonado por fazer dentes, né? Eu me aventuro na parte da gestão, penso eu que estou dando certo, que as coisas estão funcionando, porque chegamos até aqui, né? Mas nunca foi o meu objetivo e o meu foco, né? E o digital me trouxe muito isso, mas a decisão para o digital foi algo muito complexo, porque assim, eu não tinha uma estrutura financeira que me permitisse fazer extravagâncias, e aí naquele momento eu comecei a estudar em congressos e buscar coisas, materiais aí através da internet do que seria um CAD, o que ele poderia me proporcionar. E naquele momento, 10 anos atrás, parece pouco tempo, mas se a gente for ver o quanto que os materiais protéticos estão se desenvolvendo numa velocidade muito grande, naquela época praticamente eu ia investir numa fresadora para poder mudar a minha metalocerâmica, sair do meu coping metálico para um coping de zircônia. Porque nem existia a zircônia, não que não existisse, mas aqui no Brasil a gente não tinha muito acesso, né? E até pelo custo também, a gente não tinha acesso à zircônia monolítica, que permitisse a gente fazer o que a gente faz hoje, com muita facilidade de maquiagem. Então, o meu pensamento era transformar o meu coping de metal num coping de zircônia. E aí, a grande decisão, e a primeira grande decisão, né, porque eu já estava decidido a mudar de vida, a pular de fase, porque era uma necessidade da minha vida pessoal. E entrando nisso, qual que é a outra decisão que você fica muito em dúvida? E aí é um ponto muito importante. Apostar em qual empresa? Apostar em qual marca? Aonde que eu vou colocar ali aquela minha confiança? Todas as minhas fichas, porque não eram algumas das minhas fichas, eram todas elas. Nossa posição há 10 anos atrás era um valor considerável. Exatamente. E ali eu não tinha muito recurso por onde fazer. Eu tinha que ser uma aposta e aquela aposta certeira que fosse me permitir o resultado no qual eu esperava, né? E nisso foi muito importante, muito impactante nas conversas que eu tive. Me recordo que com 3 empresas, né? Dentre elas, a Dentsply Sirona, que através do vendedor chegou e me mostrou, e eu fui, assim, da forma que eu sou sempre, muito aberto, e falei assim, eu só tenho uma bala e eu vou ter que acertar e matar, porque eu não posso errar, porque senão isso pode ser que me leve para um declínio, e tudo que eu remei até hoje eu não consigo depois recuperar. Exato. Né? E até uma questão dessa, né? 10 anos atrás, um investimento desse é realmente um ponto, era um ponto de ir para frente ou às vezes estagnar, né? Então, exatamente. Mas naquele momento, a decisão até se tornou fácil para mim, não que fosse uma decisão fácil, mas se tornou fácil e até sem planejamento, porque hoje a gente consegue, com toda a acessibilidade que a gente tem, com toda a informação, com tudo que foi... até as empresas, de repente, se prepararam melhor, a gente conhece os custos mais fáceis, os materiais estão aí de diversas marcas que a gente pode utilizar. Então, tudo isso torna mais simples a decisão. E naquele momento, a decisão era simples para mim porque ela parecia única. Né? Eu não via outra forma que eu conseguisse desenrolar toda a minha vida, né? Mudar, continuar na profissão que eu era apaixonado e que me trouxe até ali e que fez eu conquistar tudo que eu conquistei, mas eu precisava mudar os paradigmas da qual eu estava aplicando. Eu precisava produzir mais, eu precisava manter a padronização do meu trabalho, que era onde eu sofria mais. Porque chega um certo momento onde você percebe que, poxa, será que eu estou crescendo ou eu estou inchando o meu negócio? Sim. E em algum momento da minha vida eu falei assim,
eu estou perdendo a essência do que me trouxe até aqui. E a essência do que me trouxe foi o quê? O olho no olho junto com os meus clientes. Sim, contato, quantos telefones que eu recebia e eles me falavam, ô Fábio, cara, não foi você que fez esse trabalho aqui, né? Porque a qualidade não é aquela. Eu falo, doutor, a gente está num processo que eu estava perdendo a mão, né? Eu não tinha padronização. E foi isso que me levou para o fluxo digital. Sim. Porque o que ele te entrega é padronização. E até a questão, às vezes, do tempo, né? Que nem você está comentando que não tinha horário para sair, horário para entrar e tal. Tudo isso acaba até impactando, porque você está cansado. Às vezes você pode até produzir o mesmo dente, não dá, mas se você está muito cansado, você não consegue executar, a vista já não adapta, você não consegue visualizar o mesmo detalhe. Com então, certeza. Uma das grandes vantagens que eu tinha neste momento era o quê? Cara, eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fazia. Sim. Então, honestamente, eu nunca me cansei de fazer dentes. Eu ficava ali, enfim, de vez em quando se batia um sono, alguma coisa, mas você está ali tão envolvido, né, comprometido com o que você está fazendo, né, e depositando tudo ali. Então, para mim, sempre foi muito, muito satisfatório. Mas, de fato, voltando até para a pergunta que você me trouxe, em qual foi o momento, né, de qual foi a opção, neste momento, onde eu tinha ali 3 propostas para poder dar a direção da minha vida ali, foi aonde o vendedor, na verdade, né, ele me passou toda uma confiança, né? É um amigo pessoal meu hoje, né, o Fábio Cofani, que ainda está aqui, tem muita alegria quando encontro com ele aí. A gente lembra essa história, sabe, de mais de 10 anos atrás. E ali ele me falou, e eu vendi tudo isso para as pessoas que chegaram até mim ali com as propostas. E ali ele chegou para mim e ele falou assim, cara, pode confiar, eu sei a empresa que eu trabalho, eu sei que você aqui não vai colocar suas fichas em vão. E se de repente tudo der errado, ele me falou com essas palavras, se você encontrar com ele, ele vai te falar. Se tudo der errado, eu saio da empresa junto com você e a gente vai correr atrás desse prejuízo, porque eu acredito no produto que eu estou te ofertando, que eu estou te vendendo. Confiança, né? A confiança. E naquele momento ele trouxe ali o gerente dele junto para conhecer, e meu laboratório sempre foi um laboratório para a época, né, desses laboratórios mais renomados, de planejados e tudo mais. O meu laboratório sempre foi simples, bancadas ali, sabe, um ambiente sempre muito honesto, mas simples, sem da essência da onde eu vim, do que eu trouxe, né? E ali a hora que fechei o negócio, eu falei, poxa, vou acreditar, cara, aconteceram coisas nessa trajetória, nessa curva de aprendizado, que hoje falando me traz até a gente consegue falar dando risada, mas na época era sofrido. Era sofrido. Por quê? Pode falar. Eu comecei lá por volta de, também ali na parte digital, assim, parte de laboratório, 2014, porque eu também sou técnico em prótese, apesar de estar aí como formado em odontologia, né, mas na parte de prótese aí eu venho da bancada também, né, então comecei lá pela Total e tudo mais também. Legal. E eu sei também que esse ponto, né, de curva de aprendizado é um negócio muito importante que a gente precisa realmente entender, porque não é simplesmente só você ligar o equipamento lá e sair cuspindo o dente, né? Não é. Você tem todo um projeto por trás, você tem todo um entendimento de estratégias, de como funciona. Então, até mesmo, talvez você deve ter notado muito isso, principalmente no começo, a necessidade do cliente adaptar alguns pontos, o seu cliente adaptar alguns pontos para que você conseguisse executar o trabalho bem feito. Nós termos esta sabedoria, esse discernimento para poder orientar. Sim. Também para mim foi um desafio muito grande, né? Então, naquele ponto, quando chegou, né, os meus equipamentos foram instalados e tudo mais, eu sentei na frente do meu CAD/CAM, eu falei, e agora, né? Tipo, onde é que eu ligo? Sabe assim? Bem nesse nível, né? Onde que será que liga? E aí você liga, e aí você fala, caramba, eu tenho... eu fiz, e para mim não é problema nenhum, comentar, tanto que era um tiro que precisava ser certeiro, eu comprei em 36 vezes sem entrada, né? Para daqui 30 dias levantar o valor de uma parcela, que não era uma parcela, sabe, para as minhas condições atuais, confortável, né? Era um desafio. E eu falei, eu tenho que colocar esse negócio para trabalhar, porque daqui 30 dias você tem que pagar esse boleto, né? Então foi bem assim. Hoje eu enxergo essa curva de aprendizado muito mais simples, né? E aí até no decorrer aí do nosso bate-papo eu quero trazer o que hoje eu penso aí sabe, do mundo digital como que tá. Hoje eu acho que é muito mais fácil você se inserir, você entrar dentro desse universo. O acesso à informação está muito mais simples hoje em dia, né? Você acaba conseguindo ter, de certa forma,
um treinamento, um curso, uma aperfeiçoação, um curso de imersão. E hoje, em qualquer estado, quase todas as cidades, grandes cidades, no caso, você vai ter ali algum profissional que tem um certo conhecimento, um certo expertise naquilo ali para poder te ajudar a fazer, né? Para poder te passar um caminho. Que até, né, é muito por conta da estratégia. Sim. Hoje eu vejo, né, e aí eu participo, até junto, né, com vocês aí, hoje meu laboratório ele tem o fluxo digital, 90% do que eu faço é de forma digital, né? Mesmo os modelos que a gente recebe de forma analógica, a hora que ele entra no laboratório, ele já é escaneado, ele já vira digital e a gente faz todo esse processo, né? Muito mediante aquilo que eu te falei de padrão de serviço, de qualidade do que a gente entrega. Sim. Então, pensando em todo esse fluxo, hoje é muito simples. Hoje eu enxergo a odontologia do fluxo digital de uma forma muito simples. Claro que em cima de uma experiência de 10 anos aí que eu tenho trabalhando com o digital. Mas isso foi sendo construído muito baseado nas facilidades de materiais. Porque eu acho que assim, houve um grande ganho de software, né? De estratégias e tudo mais que você ponderou, mas se a gente não tivesse os materiais, os consumíveis acompanhando toda essa tecnologia, a gente não conseguiria tirar do equipamento tudo que ele pode oferecer para nós. São duas coisas que precisam caminhar juntas, né? Precisam caminhar. Sim. Só que na época, se for pensar lá 10 anos atrás, não tinha isso. Sim. Eu conseguiria comprar aquela zircônia de primeira geração para poder fazer copy, aquela zircônia opaca, e o máximo que eu consegui fazer nos primeiros anos foi transformar o meu copy de metalocerâmica no copy de zircônia. E eu continuava tendo aplicação, eu continuava aplicando, eu continuava com muitas pessoas, com muita gente. Claro que eu consegui otimizar um pouco o meu fluxo, mas não dá nem para comparar no que eu faço hoje. Se eu for pensar lá naquela época, talvez eu produzisse na média, não consigo te dizer com precisão, né? Porque eu também fazia muita parte de acrílico, né? Pelo time grande que eu tinha. Mas eu fazia 300, 400 elementos. Hoje a gente faz mais do que 1.500 elementos mês. Né? E ainda, meu ponto de vista, cabendo mais e cabendo com tranquilidade. Por quê? Porque o digital nos traz essa tranquilidade. Sim, e você acaba tendo 5 fresadoras ali, né? Acredito que algumas 5 eixos para você poder tirar duas 5 eixos, acho 3, 4 eixos. 3, 4 eixos, isso. Então você tem ali 2, 5 eixos, com 3, 4 eixos, onde você vai conseguir estar executando diversos tipos de trabalho e isso é aquela questão, né? Você tem uma previsibilidade e um controle que você talvez ainda não conseguia ter da qualidade do que está sendo entregue, né? Exatamente. Isso é uma tranquilidade, né? Porque a partir, mesmo você conseguindo produzir muito mais, hoje meu time no laboratório conta com 42 pessoas. Mas 42 pessoas no contexto geral, né? Porque se eu for pegar isso até com a parte de logística, a parte administrativa, financeira, marketing, se eu for pegar a parte operacional, produção, a gente conta com a parte, metade desse time praticamente ele está no operacional. Né? Porque hoje o produto também mudou, né? A exigência do consumidor final também mudou. Né? Então, a gente não tem que fazer apenas o dente. Né? O técnico hoje ele precisa entender que ele precisa sim estudar gestão, que ele precisa sim entender de todos os processos, porque ele não vende mais um dente só, ele vende uma experiência toda. Né? Que vai desde da embalagem, a entrega, ao preço cobrado, né? Mas é o valor da experiência que agregado, agrega. Né? O valor agregado do produto. Então, isso é muito mais fácil quando você pauta o seu negócio em cima do fluxo digital. Né? Então, hoje eu tenho colegas, eu recebo muitas visitas dentro do meu laboratório, quando hoje alguns colegas já me conhecem, sabem que eu sou muito engajado nessa parte digital, me ligam e falam, Fábio, eu posso ir até o laboratório, conhecer e tudo mais? Eu faço questão de abrir a porta para poder mostrar para ele tudo o que pode acontecer. Mas lá atrás, cara, a gente não teve essa oportunidade. Não. Né? Os laboratórios, enfim, poderiam ter uma aceitação, sabe, uma receptividade. Hoje o cara chega lá, eu abro a porta para ele e quero mostrar, eu quero falar um pouquinho da minha experiência, porque mudou. Se eu for te falar, é outro tipo de laboratório, parece outra profissão. Né? Se a gente pega um laboratório analógico e pega um laboratório digital, os dois produzem dentes, porém de forma tão distintas que parece outro mundo, é outra realidade. Sim. Então, pensando em todo esse ponto, essa abertura que hoje eu faço questão até de poder abrir a porta e poder fornecer o máximo de informação para esse cara que está entrando dentro do fluxo digital, lá atrás eu não tive, a gente teve que remar tudo isso. Né? E por muito tempo eu fiz, eu fresava cera,
porque não existia a zircônia, zircônia e de repente o silicar, Emex, bloquinho você de tem aquela silicato. ilusão na sua cabeça de que, nossa, fresar o Emex é muito caro. Né? Não vai caber dentro do meu custo O final. pessoal coloca no custo, né? Esquece da questão ali, às vezes, de repetição que você vai colocando. Exatamente. Na os verdade, materiais. assim, tem o lance da repetição, mas é a otimização do material que traz. Então, se eu for pensar 5, 6 anos atrás, eu fresava cera, então eu pegava o meu modelo analógico, eu fazia o escaneamento, eu trazia desse escaneamento para poder fazer o projeto, e aí era sensacional. Porque sabe aquele lance onde eu te falei que eu trabalhava, cara, 20 horas por dia? Sim. Eu continuei trabalhando bastante, mas olha a liberdade que me deu de imediato. Eu coloquei uma pessoa que fazia os escaneamentos para mim, ela chegava, eu empilhava as caixas, ela ficava o dia inteiro fazendo o escaneamento, ela salvava tudo num pendrive, eu pegava esse pendrive junto com o meu notebook, ia para casa, sabe? Aí ficava um pouquinho com a esposa, né, com a minha filha e tudo mais. A hora que elas iam dormir, eu abria o meu notebook, mas eu estava em casa. Sabe? É um outro tipo de conforto. É uma ainda, outra né? situação, é uma outra realidade. Mas você estava esticando um pouco mais ali ainda, assim, mas assim, você estava tendo um pouco mais de qualidade de vida. Só ali já. essa circunstância, ela mudou a minha vida. Sim. Sabe? Eu levava final de semana, que eu passava internado no laboratório para poder cumprir os compromissos, cara, eu pegava meu notebook e levava. E eu fazia nas minhas horas ociosas todos os projetos. Eu chegava e dava o pendrive, né, para a menina, dava o computador para ela e falava, ó, tá tudo desenhado, só fresar. Então, só essa circunstância, só essa mobilidade que me aconteceu naquele momento, cara, já transformou tudo. Eu falei, pô, tá valendo a pena, né? Todo esse processo arriscado de tudo isso. Né? E aí, esse é o grande ponto. Que, assim, são duas decisões muito importantes. Puxa, tomar a decisão, vou para o digital. E assim, vou para o digital, mas vou por onde? Esse é o grande lance. Exato. Porque se eu tivesse, de repente, naquele momento, né? Por isso que eu agradeço muito ao Fábio aí, ó. Porque se eu tivesse naquele momento optado por, de repente, outra empresa, será que eu teria conquistado todo o sucesso que eu tive? E ela, de certa forma, te deu um suporte, né? A empresa que ainda te deu um tipo de suporte, ofereceu alguns treinamentos, alguma coisa, e ainda te deu um suporte ali de, bom, estou respaldado, é uma empresa bem confiável. Exatamente, já tinha um grande nome no mercado. Já tinha um grande nome no mercado sim, ali, sim. uns 4 anos, acho que 2014, mais ou menos, já tinha uns 4, 5 anos no mercado Brasil, né? Sim. Falando Brasil. E a gente imagina que é uma empresa que já estava consolidada no território nacional, é uma empresa que ia sumir do nada, sair... Como dentre essas 3 propostas que eu te falei, uma empresa já não existe mais. Não existe mais. Você está entendendo? Então, pensou se eu você tivesse ficaria, apostado, né? ali, e para mim era até mais confortável, porque eu ia fazer de forma financiada, era uma empresa nacional, aceitava formas de financiamento mais fluidas e mais fáceis. E se eu tivesse ido pelo mais fácil naquele momento, talvez hoje eu não estaria aqui contando a história para você. Né? Porque ali eu estava apostando todas as minhas fichas. Sim. Então, pensando em todo esse fluxo, as coisas eu penso que quando tem que ser, quando você faz a coisa certa, quando você faz de forma honesta, quando você faz de sabe, as coisas elas caminham para o lado certo. E acaba sendo, de certa forma, mais estratégico. Né? Exatamente. Só que assim, a minha dor ali, né, voltando até inicialmente ali a sua pergunta, quando foi o momento que você decidiu? A vida decidiu para mim ali. Eu precisava mudar. Eu precisava mudar. Então, era uma decisão difícil, mas se tornou uma decisão fácil pela minha necessidade. Sim. Hoje, pensando em todos os processos, em tudo que existe de informação, todas as facilidades, hoje dá para o técnico tomar essa decisão de forma muito mais consciente. Sim. Né? Sabendo que, de fato, é o melhor caminho e por que é o melhor caminho. Sim. O que ele vai conseguir extrair de tudo isso. Né? Eu tive uma conversa recente com um colega que estava, Fábio, será que eu migro para o digital ou será que eu fico aqui? Aí eu pensei e eu falei assim para ele, o que você de fato, você quer continuar na prótese? É o que você vai continuar fazendo pelo restante da sua vida? No meu pensamento, você não tem muita opção. Em algum momento você vai ter que entrar. Se não for agora, vai ser depois. E assim, os primeiros, no meu pensamento, eles vão colher, né? Eles vão ter um mar azul aí para poder navegar melhor do que os últimos. Sim, com né? certeza. Não é uma opção hoje. Né? A odontologia, não sei o que você pensa sobre isso, mas a odontologia ela está para um caminho, como se fosse um caminho industrial. Claro que o laboratório tem toda uma peculiaridade do artesanal que nunca vai sumir. Exato. Esse é o diferencial
sabe, do Fábio para o João, para o Zezinho, não tem jeito. Que aí é a mão do técnico. É a mão do técnico. Onde a mão do técnico não vai mudar. Não vai mudar. Porque assim, o pessoal fala muito de biblioteca de dente, o pessoal fala muito de fazer, compra ali, usa a biblioteca do fulano, faz isso, faz aquilo. Mas o toque final, aquele detalhamento que você tem que dar, a assinatura é o seu laboratório, é a mão do técnico. Então é aquele diferencial. E aí aquela questão que você comentou também de valor agregado. O que você oferece mais além também do digital? Porque é uma coisa que o pessoal muito entra no digital, né? E a gente pode também até entrar nesse assunto que você colocou, que é bem importante, vou imprimir aqui só para poder injetar, vou fresar uma cera aqui para poder injetar, porque o Emax é muito caro. Porque eu fresar um bloco de silicato, eu fresar um bloco de silicato, eu fresar uma feldspática, vai aumentar meu valor ali em 50%. Mas peraí, e se falhar aquela injeção? Mas, Renan, eu até entro, né? Desculpa te cortar, claro. Mas eu até entro num ponto onde, às vezes eu entro nos debates, hoje eu tenho me poupado um pouquinho desses debates em cursos de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, que tem um monte por aí, e os caras falam, putz, é muito mais barato injetar, né? Na hora que a gente escuta uma coisa dessa, primeira coisa que eu avalio, esse técnico ele não parou para fazer conta. E é um mal nosso, eu me incluo nessa, por quê? Porque eu sou técnico. Entendeu? E por muito tempo eu fiquei sendo técnico, né, de prótese dentária ali, fazendo os elementos sem pensar no meu custo, sem pensar de forma estratégica qual que é o melhor caminho a seguir. E pensando em tudo isso, na hora que você coloca no papel, na hora que você vê o que o equipamento pode te proporcionar, da forma com que ele pode te proporcionar, com um grau de expertise que você não precisa ser um fenômeno para poder extrair o melhor resultado do equipamento. Então, pensando em tudo isso, é muito simples, hoje, no meu ponto de vista, você enxergar que é muito mais barato. E olha o que eu vou falar, muitos vão discordar, mas eu consigo mostrar isso porque é o meu dia a dia. É muito mais barato você fresar do que você injetar. Sim. Desde que você não seja aquela mão de obra. Porque se você for o cara que injeta, se você trabalha sozinho e você vai esculpir o seu elemento, você vai fazer a inclusão, você vai levar para o forno, você vai fazer a injeção, você vai desincluir, você vai dar o acabamento e você vai maquiar, ok, concordo com você. Vai ser mais barato. Mas nesse mais barato, você está colocando toda a sua mão de obra e você só tem 2 braços. Né? Até onde você quer chegar? Sim. A partir do momento que você delegou e passou para um colaborador seu poder fazer uma parte desse processo, você pode ter certeza absoluta que vai ficar mais caro você injetar do que você fresar. Né? Com certeza. Muito por conta do que os equipamentos, as fresadoras, né, da Sirona conseguem te trazer em termos de otimização de material. Até de tempo também, né, Fábio? Sem pensar no tempo. Sem pensar no tempo, porque eu sempre comento quando eu converso com o pessoal, ou a gente faz algum tipo de evento, algum tipo de treinamento, ou algo do tipo, eu sempre falo, gente, hoje o mais caro que a gente tem na nossa, qualquer profissão, mas na odontologia em si, não é o bloco que é fresado, não é a fresadora, não é o scanner, não é a fresa. O que é mais caro para a gente utilizar hoje é o nosso tempo. O tempo ele não volta. Então, é assim, eu perdi um dia fazendo 10 elementos, o que eu podia fazer em meio dia. Sim. O que eu fiz em 10, eu podia fazer 20. Começa a ficar um pouco... O tempo é o mais caro ali normalmente. Sem então, dúvida. A gente, nessa conta, lógico que a gente não coloca o tempo, mas a gente precisa colocar a questão de tempo. Mas também. Mesmo não colocando tempo, você vai ter a percepção de que é mais barato. De que o custo, né, o valor empregado ali, acaba ficando mais barato. Né? Eu, quando eu fazia, né, quando eu te falei que eu ainda fazia os projetos, né, nessa época que eu fazia os projetos, eu fresava em cera, e aí eu fazia toda essa parte analógica. Inclusão, forno, injeção, desinclusão, ainda fazia isso. E aí, quando a minha máquina ela acabou ficando pouca para demanda, porque isso é uma outra coisa que o digital te traz. Ele, naturalmente, ele aumenta o seu dia, ele fica mais longo. Ele te cresce, ele não te infla. Né? Exatamente. Você consegue mensurar uma quantidade maior, você consegue produzir mais. E por que você consegue produzir mais? Porque ele te deu uma tranquilidade, na verdade, em relação à padronização do que você está entregando. Sim. E aí você consegue produzir mais. E aí, quando eu percebi, poxa, eu preciso comprar um segundo equipamento, né? Isso foram depois que eu já tinha
uns 3 anos a minha primeira fresadora. Não foi tanto tempo. Não se foi a gente tanto for parar tempo. para pensar, 3 anos passam rápido. Exatamente. Então, assim, eu já estava terminando de pagar ali os meus 36 boletos, né? Exato. Eu falei, agora eu já posso emendar outra, né? Então, pensando nesse ponto, eu falei assim, e qual que é o natural? E aí, porque a gente precisa conhecer do nosso negócio. Sim. Qual que era o simples para mim? Eu cheguei, né, para a Juliana, que também ainda está aqui na empresa, e falei, Ju, eu preciso comprar uma nova fresadora, né? E eu quero uma 5 eixos. Ela falou, mas será que a 5 eixos é o melhor caminho, né? Eu falei, eu acho que é o melhor caminho, porque é uma fresadora, eu preciso de fresadora. Teoricamente, uma fresadora de 5 eixos é o primeiro, é o que o laboratório precisa. Ela falou, não, vou te apresentar aqui, e aí me apresentou, né? Na época, a MCXL, e uma fresadora de 4 eixos, e falou assim, ó, aqui você vai conseguir fresar um elemento em 10 minutos, né? Aí eu falei, sério? E aí eu comecei a fazer conta, e aí eu comecei a conhecer, e aí eu comecei a me aprofundar. E esse também é um grande diferencial. Você ter uma empresa ali que quem está vendendo o produto para você conhece de fato da sua necessidade. Conhece os dois lados. É igual que você falou. Você falou, eu vim da bancada, eu sou técnico, né? Eu nasci ali. E hoje você está aqui, né, dentro da empresa, podendo instruir de uma forma com propriedade. Sim. Porque você conhece os dois lados. Sim. E ali naquela questão, se ela não tivesse me abordado e me falado isso, conhecendo as minhas necessidades, porque ela já vendia para mim consumíveis e tudo mais, ela falou assim, não, eu acho que você precisa disso. E foi outra decisão muito acertada. Porque aí, a hora que eu entrei numa fresadora de 5 eixos e eu fiz todas as contas, eu falei, agora eu não preciso mais injetar. Porque se ela vai me entregar em 10 minutos, né, eu vou colocar o tempo que eu preciso, eu vou pegar aqueles colaboradores que fazem aquele tipo de serviço e eu vou destinar para outras circunstâncias, para outro ponto, né? E aí eu fiz estrategicamente um novo desenho, um novo layout ali do meu laboratório. E você começa a se inovar, né? Vai começando a precisar redesenhar o seu negócio constantemente. E essa resiliência, ela precisa ser natural e constante na vida de quem está na frente do laboratório. Sim. Por isso que a odontologia digital não tem eu costumo dizer isso também, né? Mas acho que talvez você concorde comigo até, porque conhece bastante, mas a odontologia digital não tem um término da curva de aprendizado. Não. Você vai estar sempre aprendendo alguma coisa, porque você precisa sempre repadronizar, você precisa sempre reaprender alguma coisa. Quando eu digo reaprender, né? Seria reinventar algo para você poder adaptar. Novos equipamentos surgem, novas demandas, novos materiais, que nem a gente falou. Aí as estratégias precisam ser diferentes. Caminham juntos, as estratégias precisam ser diferentes. Uhum. E até uma questão que deve ter sido talvez um pouco... não sei se para você foi difícil, mas eu enfrentei um pouco isso quando a gente mudou lá onde eu trabalhava, quando a gente mudou isso, a percepção do cliente. Porque, um exemplo, quando você tem a percepção do cliente e ele te entrega uma moldagem, não tem como você mostrar para ele que aquela moldagem não está com uma boa condição depois que você imprimiu o gesso, você vazou o gesso. Porque se olha o gesso, você fala, pô, pode ter sido o técnico que vazou, você tem várias variáveis ali no meio. Mas quando você está num digital, que você pega, às vezes, um escaneamento, você fala, olha, você consegue mostrar para o cliente, facilitar, guiar ele também para entregar um bom resultado. Sem dúvida, né? Porque é um trabalho em conjunto, né? Sim, laboratório e clínica odontológica precisam ter uma boa comunicação. Né? O digital permite para nós mostrarmos com muito mais clareza as fragilidades, não do cliente, né? Às vezes dele, às vezes nossa, de quais são as limitações que a gente tem. Sim. Então, isso dentre várias circunstâncias e vários benefícios que traz o mundo digital para nós, com certeza esse ponto que você trouxe ele é muito importante, né? Mas até entrando nessa parte onde eu conquistei ali minha segunda fresadora, naquele momento eu parei de injetar. E aí dali para frente eu nunca mais injetei. Hoje os técnicos chegam, né, vão me visitar, colegas e tudo mais, e falam, você faz o processo. Na sexta-feira mesmo, a gente fez um curso no laboratório, e ele chegou um técnico lá e ele falou, as injeções você faz onde? Eu falei, nossa, eu não injeto. Já fazem praticamente uns 6 anos. Aí ele falou, nossa, mas isso cabe? Isso para mim é muito caro. Eu tomei a liberdade de falar, quanto que você cobra um elemento lá no seu laboratório? Né? E ele cobra, na média, 30% mais caro do que os meus. Então, enfim, cabe. E aí, mostrar para ele, e em questão de 10 minutos, colocando no papel e mostrando, e contra fatos do que a gente tem no nosso dia a dia, não tem muito como argumentar, a gente pega toda essa conta e mostra que é muita vantagem, né? É muita vantagem, fica muito mais barato. Além de tudo que você falou, além de toda a previsibilidade
que isso traz para nós todo conforto. Exato, né? Você consegue ter uma tranquilidade na hora que você está fazendo o trabalho, na hora que você está entregando, e aí você começa a conseguir dedicar tempo, não só, a gente não vai falar só da questão da vida pessoal, mas você começa a ter tempo para dedicar a sua vida em outros momentos na empresa. Exatamente. Um exemplo, você pode começar a atacar outros ramos, às vezes oferecer pela conhecimento, às vezes uma oportunidade de curso, abrir a porta também para outras pessoas poderem conhecer o laboratório, você começa a conseguir ter tempo para você poder fazer outras coisas dentro da empresa, né? Dar atenção a outros pontos, como não só as próteses, mas também no caso do valor agregado do produto. Sim. A entrega, que é importante, tempo de entrega para o cliente, a questão de como que isso vai chegar para o cliente, a apresentação de entrega, como que vai ser, a atenção que você pode dar para cada cliente, que você falou que foi um diferencial para você ali, onde você gostava de sempre receber a ligação do cliente, conversar com ele próximo, né, estar mais próximo do cliente. Então, isso realmente, quando você vira nessa chave, você começa a ter um pouco mais de tempo para estar mais próximo. Na verdade, os clientes sentem isso. Você adquire, você conquista um pouquinho mais de liberdade para poder pensar em novos caminhos, em novos âmbitos. Hoje eu atendo 240 clínicas, né? Não sei quantos dentistas aí, porque tem então, clínicas que acabam tendo mais dentistas ali, e a gente consegue atender todo mundo com qualidade, né? Porque, poxa, com 5 fresadoras, né? Eu tenho um time bem competente em relação à parte de finalização, e pensando no time, né? O time também é algo que precisa ser preparado, né? A hora que você vai mudar o seu processo do analógico para o digital, você precisa preparar muito bem o seu time, porque o primeiro momento nossa, esse equipamento ele vai roubar o meu espaço. Meu emprego. Ele vai roubar o meu emprego. O pessoal fica com medo. Né? Então, existe uma resistência até interna. Mas isso, você consegue quebrar tudo isso de uma forma muito simples. Né? Então, todos aqueles colaboradores que estavam comigo naquele momento, eles puderam seguir. E puderam seguir com toda essa continuidade de melhoria que o digital trouxe para todos, porque trouxe um facilitador para todos. Claro. Né? Aquele que tinha o seu ganho, né, conquistado ali por uma curva muito maior, acabou sendo muito mais simples, ele acabou produzindo muito mais. E assim, isso sem pensar na qualidade do produto que a gente entrega. Sim. Porque a gente entrega, antigamente, metalocerâmica. Né? Você ia fazer metalocerâmica, todo o processo de fundição, usinagem, um trabalho bem mais sujo, um trabalho com muitas variáveis. Né? Você é técnico, você sabe, aquela reabilitação que você passou o dia, você está finalizando, nossa, hoje eu vou embora cedo. E aí você coloca no forno para poder fazer só o glaze, e aí desce lá com uma trinca, uma bolha, né? E um problema. E nunca vai ser no molar, sempre no central. Sempre no central, não tem jeito. E aí você fala, vou ajustar. E aí você fala, vou dar mais uma queima. Aí nascem mais 2, 3 bolhas. Isso até é uma questão que você comentou em relação ao coping, metalocerâmica. Às vezes, não só na cerâmica, né? Mas um exemplo, no coping, na hora que você está desenhando a estrutura, você está lá fazendo todo o trabalho manual, inserando, um exemplo, um protocolo cerâmico, onde você está inserando toda aquela base metálica. Sim. Você leva para o forno para fundir. Na hora que você abre o forno de fundição, né? O forno aquele anel trincado. O anel trincado. E aí? Aí tem que partir, funde, vem solda. Tem coisas assim, ó, fica complicado. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem tranquilidade, tem coisas que o dinheiro não paga. E assim, os técnicos, né, que estão nos escutando, eles sabem que o que a gente está falando aqui é o dia a dia. É o dia a dia. Não tem como ser diferente. Às vezes até para você seguir no passo a passo correto, você seguindo tudo certinho, às vezes uma pequena variável de tempo. Às vezes o menino do gesso abriu a porta da janela enquanto já era. Não tem jeito. Não tem vai jeito. Acontecer. Acabou. Agora sim, hoje é uma tranquilidade. Se você me ligar hoje, né, dentista, me ligar e falar assim, Fábio, para amanhã eu tenho um paciente, isso acontece muito. Eu tenho um paciente, né, eu tenho uma doutora lá que esforçada nesse conceito. Parece que o consultório dela, né, como da maioria dos colegas aí, sabe, na frente do aeroporto, ou de uma rodoviária, aquele paciente que vai sempre viajar, tem um casamento, vai casar, todo mundo é bem né? festivo. Aquela rotina do nosso dia a dia, que é sempre assim, sempre né? assim. Hoje a gente consegue atender com muita tranquilidade. Então, se você me ligar, Fábio, eu tenho um caso, eu estou com essa semana aqui, praticamente 2 casos desse ainda para entregar essa semana, e estou aqui junto com você, batendo um papo e tentando transmitir essa informação. 2 casos de 20 lentes cada um. O paciente vai viajar. Tranquilo, o paciente vai viajar, a gente precisa entregar e vamos entregar com tranquilidade. Sim. Não vai aquela coisa que Sim. quantas noites em claro você fica para poder fazer o processo e tudo mais. Hoje é muito simples. E aí, Renan, trazendo até a facilidade pelo qual o digital nos traz. Aquilo que eu te falei. Hoje você precisa ter toda aquela curva de aprendizado que eu tive lá no início? Eu acho que você não precisa.
Por quê? Junto com os materiais e junto com os equipamentos, os técnicos também eles foram entendendo esse movimento todo, sabe, da nossa classe aí, Sim. e foram se profissionalizando. Eu tenho um técnico que trabalha comigo, já trabalha comigo há 5 anos, mais ou menos. 4 para 5 anos. Cara, eu vi ele uma vez que ele foi no laboratório. Ele é de outro estado, a gente faz os projetos, a gente faz os escaneamentos, sabe aquele escaneamento que eu levava para minha casa? Rompe Hoje eu mando para ele. né? Ele faz todos os projetos, a gente já se alinhou na forma do que eu gosto, o padrão. Sim. Ele me entrega um desenho assim espetacular, né? Eu coloco na mão da menina que faz as fresagens para mim e vou te dizer, a moça que cuida das minhas fresadoras hoje, ela não é técnica de prótese. Por quê? Cuidar de uma fresadora hoje, o que você precisa ter? O mínimo entendimento, e você pode colocar uma pessoa e você pode dividir isso com ela e fazer e preparar ela para aquilo. Sim. Mas ela não precisa ter um conhecimento técnico específico. Tão alto como a gente tinha que ter há 10 anos atrás. Do que você precisava de que eu preciso de um ceramista e aí tem que ser aquele cara de 15 anos de profissão para entregar uma morfologia, uma anatomia bonita e tudo mais. Hoje não. Então, esse caso entra hoje, a gente faz o escaneamento. Em quanto tempo fazer um escaneamento ali no Ineos? 30 segundos, 1 minuto no máximo, muito rápido. Enfim, vou pegar um pouquinho mais de tempo, porque ninguém é tão experiente quanto você. Vamos colocar em uns 5 minutos. Né? Então, ali, fez ali em 5 minutos, 10, né? Vou dar uma folga ali pro meu colaborador. Sim, claro. Ele entregou ali em 10 minutos. Mandou ali, sabe, pro meu colaborador que não está no laboratório, né? Mandou para ele vai fazer um projeto mais ou menos, né? Vamos ver quanto tempo você desenha aí uma arcada. Não, depende, vai, né? uma superior, hora, 2 inferior, horas. 1 hora, 2 horas, vamos colocar 1h30, né? Ele vai fazer ali uma reabilitação com 20 lentes, em 1h30. E ele vai mandar e a gente vai fresar, né? Numa MCX, numa Prime 1000, em quanto tempo? Cada elemento você fresa em 10 minutos, 8, dependendo do material. Então, você vai fazer em 1h30, você faz uma arcada. Uma arcada inteira fácil. E aí ele já sai com o sprue cortado para você posicionar se o desenho, que é a alma do negócio ali, foi bem projetado. Eu dando acabamento, eu vou pegar um caso desse para poder dar acabamento. Cara, eu gosto de assinar todos os casos, eu gosto de mexer, sabe? De afinar aquele bordo, de fazer, de dar a sua assinatura, de fazer o detalhe. Não que seja necessário, porque o desenho e a fresadora já te entrega isso. Sim. Mas eu gasto o quê? 1h30, 2 horas para poder fazer um acabamento? Não é que você, nossa, o Fábio faz isso. Não, um técnico que tem um pouquinho de experiência, ele faz com tranquilidade. Vai fazer com tranquilidade. Ele faz com tranquilidade. Então, além de tudo isso, os equipamentos trouxeram para dentro do laboratório uma facilidade de mão de obra que lá atrás, se o ceramista saísse, nossa, você tinha que segurar ele pelo pé. Entendeu? E hoje... Ficava refém, né? Você ficava refém. E hoje eu percebo e vejo que é necessário um bom profissional? Claro que sim, sempre vai ser. Né? Sempre vai ser a arte ali no final. Sempre ele vai assinar e ele vai entregar o padrão que você quer. Mas é muito mais fácil, é muito mais treinável, é muito mais confortável para eu poder estar aqui com você hoje, claro. E não desesperado que eu tenho 40 lentes para entregar amanhã. E vai ficar até 10 horas da noite. E vou ter que, sabe, virar à noite e tudo mais. Hoje, com certeza, eu vou sair daqui, vou pegar minha filha, levar ela para o balé e vou estar tranquilo, porque amanhã a gente vai entregar essas lentes com qualidade. E o laboratório vai estar tranquilo, fechando no máximo de 7 horas ou 8, 6 horas, tranquilamente. Exatamente. E tudo isso, Renan, ele não está me custando muito mais caro. Ele não está me custando um absurdo. Fábio, você fala isso porque você pode falar isso, porque agora você já tem 5 fresadoras, as coisas, né, aconteceram. Eu acho que não. Eu acho que talvez hoje esteja até mais fácil você conseguir virar essa chave, né? Tem muito mais flexibilização em relação financeira para você conseguir fazer isso. Né? E eu acho que assim, dá para fazer uma conta matemática simples. Sim. Porque às vezes o técnico que está lá tão comprometido com o seu cenário, tão envolvido com o seu dia a dia, tão envolvido com a prótese ali, com os dentes, com os elementos que ele tem que entregar, ele não para fazer conta. Exato. Até porque ele é técnico de prótese, assim como eu. Falta aquela questão que a gente comentou, às vezes que é bom o pessoal passar a fazer um pouco, principalmente o pessoal que é na questão da administração. Exatamente. Buscar fazer a conta um pouco, para poder entender exatamente onde precisa investir. Né? Eu tive com outro colega que ele falou, será que é o meu momento de entrar no digital? Eu já fiz a cotação, só que eu estou com medo, vou ou não vou, né? Fizemos uma conta básica. Quantos elementos você faz? Eu faço X elementos por mês. Quanto que você gasta? Quanto que você paga para o seu colaborador fazer a parte de injeção? Qual é o tempo? Sem pensar no tempo, mas quanto que você paga para o seu colaborador fazer a parte de injeção? Porque hoje não está mais na sua mão. Né? Um laboratório médio que tem lá de 6 a 8 colaboradores. Sim. E dentro desse custo, eu consigo mostrar para ele com uma forma muito fácil
Porque ele já está pagando uma fresadora, só que ele ainda não tem ela. Entendeu? Porque o custo ele já está gastando. Né? Então ele está sofrendo mais para um cenário que ele já não tem mais a necessidade de sofrer. Essa é a grande realidade da prótese hoje no meu pensamento. Sim. E até um ponto que você comentou um pouco anterior, eu gostaria de fazer um acréscimo, né, em relação ao que você comentou, que manda o serviço para um outro técnico que ele não está dentro do seu laboratório. Né? Então isso acontece de toda forma. Provavelmente você talvez tenha clientes hoje que não estejam mais dentro do estado de São Paulo. Com certeza. Você pode ter, talvez, clientes que não estejam mais dentro do país. A gente atende o Brasil inteiro. Eu produzo desenhos hoje para um colega técnico que está nos Estados Unidos. Rompe fronteiras, né? Ele faz lá o escaneamento dele, ele manda para nós fazemos os projetos, mandamos para lá, ele fresa lá e finaliza. É aquilo que a gente comentou, quando você vira, você começa a ter que pensar em se reinventar, porque você cria novas demandas. Exatamente. Então o funcionário que às vezes está com medo, ou às vezes as pessoas estão com medo de perder alguma coisa, na verdade não, está aumentando a quantidade de trabalho, você agrega a quantidade de trabalho. Porque assim, o seu fluxo ele vai se tornar muito mais fluido. Sim. As coisas o seu tempo vai sobrar, você vai ter condições de entregar e abraçar muito mais coisas, muito mais demanda. Isso vai ser de forma natural. Sim. Né? Você entregando um bom resultado, naturalmente as coisas acontecem. Sim. Eu acredito muito nisso. Sim. E aí agora, só para a gente poder finalizar, eu gostaria de só fazer uma pergunta para você. Você tem 5 fresadoras, pelo que eu entendi, as 5 são Dentsply Sirona, certo? Sim, todas elas. Tem uma de cada praticamente. Exatamente. Mas você comprou a primeira lá atrás, a MCX5, foi a primeira sua de 5 eixos, depois você veio para a MCXL e agora você deve ter evoluído para mais uma X5. Uma X5, depois a XL e agora a M1000, certo? Agora provavelmente você conheceu outras fresadoras, mas o que manteve você dentro da empresa? O que fez você falar assim, não, Dentsply Sirona é realmente aquilo que eu preciso, é a melhor tecnologia, é o que me atende? O que te trouxe essa segurança da nossa parte? Que falou, não, vou apostar sempre nessa empresa porque é ela que me entrega esse tipo de demanda. Na verdade, assim, o começo da minha história que eu contei um pouquinho para você aqui, né? A aposta lá, né, que o Fábio acreditou e validou para mim, né, o atendimento, né, ali, claro. O atendimento e as fragilidades com o qual eu tive e convivi, a empresa ela sempre me fortaleceu muito, né? Hoje eu venho aqui, te agradeço o convite novamente, venho aqui com uma satisfação muito grande, porque se hoje na verdade assim, a possibilidade de poder estar aqui e pensar de forma diferente, mais disruptiva, estar dentro de um laboratório, fazendo só dentes, fechado naquele mundo, sem poder dividir tudo isso com você, me traz uma alegria muito grande poder falar um pouquinho da minha experiência, porque é a minha experiência de vida, quem me conhece há muito tempo, né? Eu tenho colaboradores comigo que estão comigo, sabe, há 15, 16, 17 anos, e é a trajetória da minha vida e muito pautada pelo compromisso e pelo comprometimento sempre que a Sirona teve comigo. Então, é como se eu estivesse retribuindo. Na hora que, eu venho para dentro da empresa, poder falar um pouquinho dela, me traz uma alegria muito grande. E quando eu chamo alguém para o meu laboratório, eu de fato fortaleço isso, porque o compromisso ele precisa ser muito grande. É uma empresa consolidada, a gente tem que ter essa segurança. Eu como dono, né, dono do meu negócio, dono de laboratório, a gente precisa desse respaldo. Porque em algum momento, Renan, você sabe tanto quanto eu, são equipamentos. Os equipamentos, eles vão, por mais que você use, meu objetivo sempre foi usar muito, eles vão, em algum momento, quebrar, vão precisar de manutenção, natural. Vai ter o desgaste natural. E o meu primeiro equipamento, se você for lá hoje, eu saí do meu laboratório, aquele primeiro equipamento de 10, 11 anos atrás, ele está lá, frisando zircônia todos os dias. Então, não há maior validação do que o dia a dia, do que isso, né? Então, e penso que vai frisar por mais uns 10 anos aí, pelo menos. Com certeza. Né? Então, tem qualidade para isso. Não tem muito o que eu poder falar e agregar em relação à empresa do que, de fato, o que eu vivo, do que, de fato, o que transformou o meu propósito. E eu dei muito certo por causa disso, por isso que eu sou muito grato, né? Pela empresa, sempre agradeço pela parceria, pelo comprometimento, pelo compromisso e pela qualidade das fresadoras, dos materiais que sempre me assistiram e, de fato, né, claro que com mérito da oportunidade, claro que minha, mas se eu não tivesse todo essa parceria, todo esse engajamento, todo esse compromisso que eu tive lá, né, com o primeiro vendedor e até hoje eu ainda tenho, com certeza a gente não estaria aqui nesse momento. Então, confiabilidade, a confiança, né, algo consolidado é muito importante na hora que a gente faz essa escolha. Sem né? dúvida. Por isso, estar sempre numa empresa mais consolidada talvez seja uma escolha mais bacana. Bom, com Fábio, certeza. muito obrigado por hoje.
Acredito que rendeu um papo bem legal. A gente conseguiu conversar bastante e conhecer um pouco mais a sua história aí de vida, a sua história profissional. Gostaria de agradecer a todos que assistiram por ficarem conosco até o final. Muito obrigado. Fábio, quer fazer umas últimas palavras? Cara, é isso. Eu acho que eu estou à disposição, né? Sempre que vocês me procuram, algum colega me procura para poder falar um pouquinho do fluxo digital, eu vou sempre me desprender e sempre mostrar de fato o que é o meu dia a dia, e de fato é o meu dia a dia. Eu faço questão, quando as pessoas me perguntam, poxa, Fábio, vale a pena, funciona, dá certo? Eu convido, poxa, vem aqui no meu laboratório, passa alguns momentos, fala com a minha equipe, vê como é que a gente funciona. E se você for hoje na minha equipe, você vai ver que muitas pessoas que estão lá dentro são pessoas que foram construídas, claro que muito com o mérito delas, mas a oportunidade a gente acaba criando, né? E o digital permite nós, donos de laboratório, abrirmos muitas portas, né? Hoje, a moça que faz o escaneamento para mim, ela não é técnica de prótese, e ela faz os escaneamentos, escaneia todos os dias e com qualidade. Sim. As pessoas que cuidam das minhas fresadoras não são técnicos, né? Começou a moça que está lá hoje, ela começou como jovem aprendiz para poder fazer uma parte administrativa. Começou a se interessar, começou a viver o ambiente e falou, nossa, aí você vê que é uma pessoa cuidadosa, que tem zelo pelas coisas. Fala, você quer aprender um pouquinho? Vai evoluindo, né? E hoje ela desenrola ali 4 fresadoras, entendeu? E não é técnica. Sim. Então, toda essa facilidade eu gosto de trazer para os colegas, que eles possam, sabe, visitar, ver e ver que é possível, que é extremamente necessário. Prévia, eu acho que essa troca, né, é o que faz a gente poder, sabe, cada vez ir mais longe, cada vez conquistar mais coisas, enfim, e permitir que essa revolução aí do digital ela seja cada vez mais constante, mais forte, mais constante e fortalece todos, né, como um todo. Bacana. Beleza? Bom, Fábio Novo, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigado.